Licenciamento zero, o Conselho de Ministros aprova diplomas para dinamizar o turismo em Angola e atrair o investimento privado. Em Benguela, mais de 7 mil efetivos mobilizados para o asseguramento da quadra festiva. Férias de Natal junta mais de 100 crianças no Centro de Ciências de Luanda. Frio intenso em Portugal, temperatura pode chegar a 0 graus. Cidades registram excesso de neve. Tem desporto para ver nesta edição do Girassol Jornal. Todo o desenvolvimento já a seguir. Olá, boa noite. O Conselho de Ministros apreciou nesta terça-feira a estratégia de endividamento de médio prazo 2026-2028. O plano anual de endividamento para 2026 e um amplo pacote de diplomas para simplificar o licenciamento, reduzir a burocracia e impulsionar o turismo. O diploma visa intensificar riscos do portfólio da dívida e orientar a sua gestão em alinhamento com as projeções fiscais. A 12ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, por sinal a última do ano de 2025, foi orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, no Palácio Presidencial, tendo antes sido observado um minuto de silêncio em homenagem a Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó, antigo Vice-Presidente da República, falecido no dia 18 deste mês. Na sequência, os membros do Conselho de Ministros apreciaram projetos de decreto presidencial que aprovam a estratégia de endividamento de médio prazo 2026-2028, destinada a identificar riscos do portfólio da dívida e orientar a sua gestão em alinhamento com as projeções fiscais e o plano anual de endividamento para 2026, que define as ações de financiamento do OGE com recurso aos mercados interno e externo dentro dos limites considerados sustentáveis. Foi igualmente apreciado o regulamento de Comitê de Gestão Coordenada de Fronteiras, visando reforçar a cooperação institucional e facilitação do comércio nas fronteiras. No domínio do turismo, o Conselho de Ministros apreciou uma proposta de lei de autorização legislativa que permite ao Presidente da República aprovar o regime jurídico de contribuição especial para o turismo, incluindo a criação de um tributo aplicável às estadias de turistas internacionais até 7 dias. Foram ainda analisados diplomas que alteram os regimes de instalação e funcionamento de empreendimentos turísticos, de restauração e similares, bem como o licenciamento das agências de viagens e turismo no quadro do projeto Simplifica Turismo. O pacote inclui a aprovação de taxas únicas para o licenciamento de estabelecimentos de restauração, empreendimentos turísticos e agências de viagens, com o objetivo de concentrar num único ato os custos de vistoria e emissão de alvarás e certificados, promovendo eficiência administrativa e melhoria do ambiente de negócios. Ainda neste setor, o Executivo apreciou diplomas que estabelecem medidas para o desenvolvimento do turismo de eventos e do turismo marítimo, com vista a ampliar a oferta turística, projetar internacionalmente a imagem de Angola e criar condições para o desenvolvimento do turismo de cruzeiros. Durante a 12ª sessão ordinária, o Conselho de Ministros tomou também conhecimento do projeto de decreto executivo conjunto que aprova o catálogo de profissões e qualificador de referência do setor do turismo. No âmbito da política externa, foram apreciados projetos de decreto presidencial que aprovam o acordo de governança e gestão da zona marítima de interesse comum entre Angola e a República Democrática do Congo, incluindo a respectiva adenda, bem como o acordo com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola para o estabelecimento de um escritório da instituição em Angola. A introdução do licenciamento zero para atividades turísticas constitui uma das principais decisões tomadas nesta terça-feira pelo Executivo angolano. Segundo o Ministro do Turismo, Márcio Daniel, os diplomas visam reduzir a burocracia, melhorar o ambiente de negócios e tornar o setor mais competitivo e atrativo ao investimento privado. De acordo com o Ministro do Turismo, Márcio Daniel, essas alterações materializam o programa Simplifica 3.0, dedicado exclusivamente ao setor, introduzindo o conceito de licenciamento zero. O Simplifica traz
o conceito do denominado licenciamento zero. Ou seja, para o exercício de atividade no setor do turismo, é bastante uma declaração prévia acompanhada de um compromisso de honra em como o empreendedor cumpre com os requisitos que constam da lei. E cabe aos órgãos da administração pública, após receberem esta comunicação, procederem à vistoria que, não condicionando o licenciamento, é o primeiro momento de contacto entre a administração e o operador que pretende iniciar a atividade. A outra medida que consta do Simplifica tem que ver com a duração da licença. As licenças, no caso o alvará de turismo emitido, tem até a presente data uma duração de 3 anos. Nós, com o Simplifica Turismo, estamos a alargar a validade para duração ilimitada. Falando à imprensa, à margem da 12ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente da República, Márcio Daniel fez saber que foram igualmente aprovados 3 diplomas que instituem a taxa única de licenciamento para empreendimentos turísticos. Com essa medida, segundo o governante, o ambiente de negócios estará melhorado e isento de burocracias e taxas de impostos que muito se tem vindo a constatar. Com este conjunto de medidas que constam do Simplifica, o que nós estamos a passar para a sociedade é que o ambiente de negócios para iniciar, desenvolver atividades no domínio do turismo passa a ter uma via verde que é livre de burocracias, livre de redundâncias, de procedimentos sobrepostos, de taxas que são multiplamente cobradas para os vários licenciamentos que um determinado estabelecimento necessita. Para posicionar Angola como destino competitivo, foi aprovada a estratégia para o desenvolvimento do turismo que, segundo Márcio Daniel, vai subaproveitar a capacidade dos portos de Luanda, Lubito e Namibe e a procura crescente por novos destinos no mercado internacional. Esta estratégia visa, primeiro, dar a conhecer o potencial infraestrutural de Angola para receber navios cruzeiros, apresentar o conjunto de atratividades que, uma vez atracados nos nossos portos, é possível oferecer. Portanto, em Luanda, a parte histórica e todo o potencial turístico do país. No Namibe, o nosso deserto e as nossas praias. E também em Benguela, os vários atrativos que nós temos, sobretudo ligados ao corredor do Lubito. Portanto, também queremos nos posicionar como um destino forte em matéria de navios de cruzeiro. Em Benguela, a Delegação Provincial do Mininte mobilizou 7.000 efetivos para o asseguramento da quadra festiva 2025-2026. O ato de apresentação das forças em parada teve lugar nesta terça-feira na unidade dos serviços protocolares. São efetivos de várias unidades orgânicas do Mininte e não só, que demonstraram prontidão quanto ao asseguramento nas festas de Natal e de Ano Novo. Na ocasião, o delegado provincial do Mininte disse que Benguela tem preparado 7.000 efetivos para a garantia da segurança durante as festas. Para o asseguramento da quadra festiva 2025-2026, foram mobilizados um total de 7.000 efetivos dos órgãos da Delegação Provincial do Mininte e cooperantes, que conta, como disse, com a cooperação de outros órgãos de defesa e segurança, do INEMA e das empresas privadas de segurança. Apesar da estabilidade no capítulo da segurança em Benguela, de acordo com o comissário, os números inerentes às práticas criminais apresentados não são animadores. A situação de segurança pública da nossa província é estável e sob controlo das forças de defesa e segurança, pese embora o registro de um total de 2.729 ocorrências criminais,
de janeiro até a presente data, tendo-se verificado uma redução de 221 crimes em relação ao ano transato. O também comandante provincial da Polícia Nacional mostrou a sua preocupação quanto ao número de efetivos sob medidas disciplinares. Continuamos preocupados com a questão disciplinar dos nossos efetivos de uma maneira geral, porquanto, apesar de a maioria serem bons, ainda existem no nosso seio aqueles que temam em adotar posturas, mau comportamentos que em nada dignificam a imagem e prestígio da nossa instituição MININT. Assim, durante o período, foram registrados 823 infrações disciplinares de natureza diversa, que deram abertura a 482 processos de averiguações e 341 processos disciplinares, em que foram visados 979 efetivos entre oficiais, subchefes e agentes. Apresentado-se em Benguela o número de efetivos para o asseguramento das festas de Natal e de Ano Novo. Estão mobilizados 7.000 efetivos para o efeito. E em Cabinda, a Polícia Nacional garante a presença de efetivos e meios suficientes para assegurar a quadra festiva. O comandante provincial apelou à população a colaborar com os efetivos para o êxito das festividades. A Polícia Nacional em Cabinda procedeu à apresentação das forças e meios que vão trabalhar para o asseguramento da quadra festiva. A Operação Sentinela, que visa garantir ordem, segurança e tranquilidade públicas durante a quadra festiva, começa agora e vai até o dia 5 de janeiro de 2026. Para o êxito desta operação foram mobilizados efetivos de todas as unidades policiais, de acordo com Francisco Notícia, comandante da Polícia Nacional em Cabinda. Esse exercício nós fizemos todos os anos, porque é para mostrar à população que nós estamos presentes, mostrar que nós estamos prontos para garantir segurança das pessoas e seus bens. Esse é um exercício normal. Nós vamos percorrer a cidade, vamos dar esperança à nossa população em como podem, no dia 24 para 25 e durante a semana até o dia 31 para 1, poderão realizar as suas atividades normais, irem para as festas, irem para a igreja, ficarem com a família, que é o mais importante, no dia 24 para 25. Estão criadas as condições para o asseguramento da população. Estamos de prevenção a 100%. Estão mobilizados uma média de mais de 3.000 efetivos. Francisco Notícia apelou também à população a não se hesitar em contactar a polícia em caso de verificar qualquer situação anormal na sua localidade. Nós temos um programa que já estamos a executar, em que estamos a entregar cartilhas para a população, onde vem os números de telefone, de forma que o cidadão, caso tenha alguma necessidade de contactar a polícia, poderá usar os números que estão na cartilha, bem como temos o 111, que é o CISP, que foi inaugurado há bem pouco tempo por Sua Excelência Ministro do Interior, que é um instrumento e uma ferramenta muito importante para a nossa atividade, bem como para a segurança da população. A Polícia Nacional em Cabinda faz demonstração das forças e meios que vão assegurar a quadra festiva. As compras de última hora levaram centenas de lubanguenses aos supermercados da cidade. Presentes para familiares e amigos, temperos e especiarias para a ceia de Natal são os mais procurados pelos compradores atrasados. Muitos lubanguenses deixaram para a última hora as compras de Natal. Os motivos são os mais variados e passam pelo atraso de salários em algumas instituições até aos afazeres do dia-a-dia, que não permitiram uma ida aos supermercados mais cedo. Assim, continuam muito movimentados os mercados da cidade capital da Huila. Há sempre aquela coisinha a faltar, nunca temos tudo em casa, tem sempre alguma coisa a faltar, por isso estamos sempre na correria na última da hora. Essas compras foram feitas à última hora devido ao atraso do salário, né? Sim, alguns ATMs também estão muito cheios e por isso
é que estamos com esse devido atraso. As compras de última hora são aqueles acabamentos finais para complementar nos pratos que nós preparamos para a ceia de Natal. Nas compras de última hora, a prioridade vai para as prendas e também para temperos e especiarias para a ceia de Natal. Vim pegar alguns presentes, né? Acabei de terminar de comprar os presentes das crianças, forrar os presentes, também algumas coisinhas, queijo por acaso, já vim à procura do queijo também. Para a ceia está tudo organizado, faltam algumas coisinhas, mas também já peguei. Tá. Temos que comprar umas bolas, uns presentes para as crianças, que é para alegar um pouquinho as crianças. Já temos uns presentes, umas bolas, uns relógios aqui para as crianças. É isso. Estou a levar alguns alimentos assim especiais, por exemplo, temperos, algumas especiarias. E também aproveitei comprar alguns brinquedos para as crianças de lá de casa. Atrasados ou não, todos esperam ter um Feliz Natal em família e com as pessoas que mais gostam. Natal será em família, graças a Deus, será em família, com os padrinhos, acima de tudo. Combinaram que é para passar a ceia de Natal com eles e já está tudo preparado. O Natal será bom, porque será um ambiente familiar, um convívio com as pessoas que nós gostamos e vamos nos reunir então para aproveitar assim. E o Partido MPLA promoveu nesta terça-feira a tradicional festa de Natal antecipada para os filhos dos funcionários do edifício sede. O momento marcado por diversão e entrega de presentes serviu igualmente para promover a interação entre pais e filhos e partilhar valores fundamentais para a sustentabilidade das famílias. A celebração contou com a presença da vice-presidente do partido no poder, Mara Chiosa. Cor, alegria, dança, música e muita brincadeira preencheram o dia e tarde do Arraial do M, a tradicional festa antecipada de Natal, proporcionada aos filhos dos funcionários do partido MPLA. O momento de euforia e muita partilha entre os meninos contou com a participação da vice-presidente dos camaradas, Mara Chiosa. A nossa reportagem, as crianças falaram do significado do evento. Estou a gostar muito da festa, está boa. É como uma quadra festiva. Todos somos irmãos angolanos, assim. Então, estou a gostar muito da festa, sério mesmo, estou a gostar muito. Para mim, Natal é o nascimento de Jesus Cristo e a união das famílias. Feliz Natal a todos, que o próximo ano corra bem. E precisamos para o ano novo. A festa para mim está a ser muito boa, e eu gostei muito de vir aqui passear com meus pais e está a ser muito divertido, ter bailanço, ganhar brinquedos. Mais do que se divertir, a festa de Natal antecipado tem como objetivo a transmissão de valores e princípios, sublinhou a número 2 do MPLA, Mara Chiosa. A família é efetivamente o pilar de sustentação de qualquer sociedade. É preciso continuarmos a cuidar das famílias, a proteger as famílias e automaticamente proteger também as nossas crianças, de forma que possamos de facto garantir um futuro promissor para o nosso país. Cuidar delas agora para que não tenhamos dificuldades mais à frente quando já forem homens e mulheres adultos. Este é efetivamente o grande princípio e que no fundo também norteia o nosso partido, porque o MPLA é sim este grande partido, é sim essa grande família, mas também é um partido com muitos princípios e muitos valores. E um dos grandes valores e um dos grandes princípios do nosso partido é efetivamente o cuidado que devemos ter com a sociedade de uma forma geral, com a população angolana de uma forma geral, mas no essencial com as nossas famílias e as nossas crianças. Uma tarde que permitiu a vice-presidente voltar no tempo com as memórias da sua infância. É uma época do ano em que eu tenho muito boas memórias de termos a família toda junta, de termos os tios que chegavam com os presentes, de termos muitos bolos por essa altura do ano em casa. Portanto, são memórias muito boas e que nós naturalmente gostaríamos também de agora proporcionar às nossas crianças. Na ocasião, Mara Chiosa referiu que a efetivação dos 11 compromissos
é uma das grandes preocupações do seu partido no que diz respeito ao bem-estar das crianças. Os 11 compromissos com a criança continuam a ser a grande preocupação do Executivo angolano. Aliás, o MPLA, enquanto partido no poder, tem também essa grande responsabilidade de continuar a acompanhar todo este processo que visa essencialmente salvaguardar o bem-estar das nossas crianças de uma forma geral. Portanto, esse é o exercício que estamos aqui a fazer. Estamos felizes por ter esta oportunidade de estar com elas, de privar com elas. Neste bocado que estamos aqui, já tive a oportunidade também de aprender algumas coisas com elas. Portanto, tem estado a ser um momento muito especial. A festa de Natal antecipado, denominada Arraial do M, juntou mais de 2.000 crianças dos filhos dos funcionários das organizações sociais, direção restrita do grupo parlamentar e da direção executiva do Comitê Provincial de Luanda do MPLA, que teve 2 momentos altos, a entrega dos brinquedos e o sorteio de uma viatura. E um total de 100 crianças entre os 8 e 12 anos participou no programa de férias de Natal. A iniciativa é do Centro de Ciências de Luanda e visa despertar o gosto pela ciência desde a infância. O ensino das ciências Ferreira descreve o programa Férias com Ciência. Eu estou a gostar. Primeiro não era muito fã de slime, mas percebi que é divertido brincar com slime. Esticar, puxar e fazer outras formas. Fiz muitos novos amigos aqui que eu nem sabia. Isto foi uma surpresa para mim e afinal já estão aqui amigos antigos de outros dias e amigos novos. 100 crianças dos 8 aos 12 anos participam durante 4 dias do programa Férias de Natal com Ciência, sob o lema Neste Natal, a ciência é o melhor presente. Chayane Cana explica que não era fã de ciência, mas que ficou fascinada com as atividades desenvolvidas. O meu dia está a ser bom, está a ser fantástico, que também estou a ter outras experiências. Apesar de eu não gostar muito da ciência, mas eu assim me fascino ainda por fatos científicos. Durante o dia, as crianças aprendem através de várias atividades práticas, como visitas a laboratórios e oficinas lúcidas. Para Jaime Ferreira, a criação do slime foi a atividade mais difícil. Está a ser boa e difícil. Difícil por quê? Nunca fiz slime. Férias com Ciência é uma iniciativa do Centro de Ciência de Luanda que oferece uma imersão científica às crianças durante as férias escolares. O educador científico Adalberto Miguel explica o principal objetivo do projeto. Este é um programa que devemos indo desenvolver ao longo do ano, que é o programa de Férias com Ciência, onde o grande objetivo é tirar as crianças de casa durante as férias ou a pausa pedagógica, com a dinâmica de continuarem a aprender, poderem continuar a partilhar conhecimentos de forma divertida e também de forma muito interativa. Então, ao longo desta edição de Natal, nós estamos a realizar a edição especial, a edição de Natal, que vai ter durante 4 dias, onde o objetivo é trabalhar com aproximadamente 100 crianças. E o objetivo é termos aqui um dia, onde eles vão estar conosco o dia todo no centro, e poderão partilhar várias dinâmicas, como criação de slime, dicas de criação de impressão digital, e poderão também participar dentro dos nossos espaços, que é o nosso laboratório de Física, Química e Biologia. Adalberto Miguel esclarece ainda que os preços variam de acordo com o tipo de programa escolhido. Na verdade, o programa de férias varia muito, né, em função daquilo que vai ser a dinâmica do programa de férias. Por exemplo, esse programa de férias é apenas um dia. Então, em função disso, também vai ser ajustado os valores, que é normalmente sempre muito inclusivo, que vamos por englobar todas as franjas da sociedade. Mas normalmente começamos a época de 3.000 kwanzas para diante. A divulgação de trabalhos científicos é apontada pelo educador como uma das principais dificuldades enfrentadas. Os desafios para o nosso país continuam a ser a divulgação, trazer mais pessoas para aquilo que é as áreas STEM, que no caso nós estamos alinhados. Nós temos agora o Centro de Ciência de Luanda. É sempre continuar a melhorar a nossa forma de divulgação e fazer com que as pessoas continuem a perceber que é muito importante nós termos conhecimento e estar ligado às áreas de ciências, porque é através delas que nós podemos mudar a nossa vida e desenvolver também, de certo modo, os nossos espaços em que vivemos e o país.
O programa Férias de Natal tem como objetivo mostrar o dia-a-dia da pesquisa científica e aplicar conceitos de forma divertida e envolvente. Comemorado no universo cristão, o Natal tem, por outro lado, alguns desafetos. É o que nos mostra a reportagem da Vinícia Mateus, que descobriu em Luanda pessoas cristãs, mas que não celebram o nascimento de Cristo nesta data. Veja. Em Angola, dezembro é sinônimo de luzes, árvores enfeitadas, troca de presentes, presépios e de um clima natalício contagiante. Bom, isso para uma grande maioria, mas a geração saiu em busca de outras formas de viver estes dias. Há uma minoria que declara pertencer a religiões que não comemoram o Natal e explicam as razões. Eu sou testemunha de Jeová e nós não comemoramos o dia 25, sendo que é visto aos olhos de muitos, né, como o ano em que Jesus nasceu. E a data, claro, a data em que Jesus nasceu. E não é isso. Por este motivo é que eu não comemoro. Ou seja, para vocês não é a data em que Jesus nasceu? Sim, não é a data em que Jesus nasceu. Tanto que nem é bíblico. Só para não fugir um pouco do assunto, né? O Natal não tem nenhuma referência bíblica, como a passagem bíblica, que diz especificamente que Jesus nasceu no mês de dezembro e no dia 25 de dezembro. Por este motivo, não comemoramos. Um dos motivos válidos é esse. Sim, até porque sou mesmo religiosa, né? Sou religiosa e nós não festejamos, não temos essas coisas, não festejamos essa data. E tanto mais que eu tenho um filho que faz anos hoje mesmo. Ele próprio diz que eu não festejo aniversário, nem Natal, nem nada. Não sentimos falta de Natal. Mas há quem, por vários motivos, não considera o Natal um dia especial. Simbolizaram isso, uma data especial, mas para mim é um dia normal, como hoje. Mas seguimos o percurso porque o mundo diz que o Natal é o dia do menino Jesus, então nós vamos naquilo que é o Natal. Apesar de ser pentecostal, Juliana vê na festa desta data uma comemoração desnecessária. Porque não vejo muito sentido, né? Não tenho nenhuma religião que proíbe e também não sou contra as pessoas que comemoram. Mas para mim acho que não faz muito sentido, é muita confusão. Mesmo com todo o simbolismo do Natal, existem pessoas que, apesar de celebrarem o dia, o fazem de maneira diferente. Eu comemoro o Natal porque, segundo alguns princípios da Bíblia, é comemorativo, mas não no sentido como muitas das vezes pensam, que o Natal é como se fosse uma coisa única. Em contrapartida, há também pessoas que são impedidas de comemorar o Natal devido a compromissos profissionais. Falamos da classe médica, polícias, bombeiros e até mesmo os jornalistas. Várias pessoas com deficiência no município da Camama beneficiaram de cadeiras de roda e canadianas. O gesto solidário é da administração municipal. O ato ficou também marcado pela entrega de cestas básicas. O gesto faz parte de um plano de solidariedade e que tem como propósito dar resposta ao elevado número de pedidos de ajuda que chegam à administração municipal da Camama. Entre os bens alimentares entregues constam arroz, óleo alimentar, açúcar e muito mais. Todavia, o destaque recai mesmo para as cadeiras de roda e canadianas, que beneficiaram mais de 20 pessoas. A entrega foi feita pela administradora da Camama, Claudinete Fragoso de Almeida. Nós temos recebido vários pedidos das nossas comunidades de necessidade de municípios nossos que têm dificuldade em se deslocar, jovens. Temos o nosso Centro de Ação Social Integrado, que também eles escrevem a fazer essa solicitação, porque os municípios vão para lá para solicitar. E ainda temos cá no município uma associação das mulheres com deficiência, que também escreveu para nós e remeteu-nos uma lista de mulheres que precisavam destes meios para se locomover e realizarem as suas atividades, algumas jovens senhoras para ir à escola. E então a administração municipal, no âmbito dos seus recursos próprios, decidiu fazer a adquisição de mais de 40 cadeiras de rodas, mais de 40 canadianas, para entregar a estas pessoas. Esta jovem foi uma das contempladas e diz que neste momento o sentimento é de gratidão.
O sentimento de agradecimento por tudo que a direção municipal está a fazer por nós e pela gratidão também vai para a Cláudia, Tomás, que é uma pessoa também que trabalha em prol da pessoa com deficiência, então isso é gratificante. No mesmo dia, a administradora Claudinete Fragoso de Almeida atribuiu novas viaturas aos chefes dos diferentes gabinetes municipais para facilitar o trabalho e o contacto com os munícipes. São algumas viaturas de apoio para os nossos colegas. Como vocês sabem, o município da Camama é novo, a administração municipal é nova, tem que adquirir vários meios e entre os meios que nós tivemos a fazer a aquisição durante o ano e para melhor trabalho nas nossas comunidades, podemos adquirir essas modestas viaturas que vão servir para um melhor trabalho nas nossas comunidades, porque os nossos colegas, infelizmente, não tinham meios para se locomover e nós precisamos de chegar a cada município. Pensamos nós que com este reforço agora não teremos mais desculpas para não chegarmos a todos os munícipes e resolvemos a maior quantidade de situações possíveis. A titular do município da Camama garantiu que nos próximos dias outros munícipes vão beneficiar de novas cadeiras de rodas e canadianas. Cimento, produção em larga escala, em destaque. O PCA da Cimangola, Agostinho da Silva, disse que não compreende a alteração dos preços do cimento nos mercados informais, uma vez que a empresa não aumentou os preços do produto de 5.000 e 6.000 kwanzas, já que mantém a produção. O setor da construção civil tem sido afetado com a alteração dos preços do cimento, especialmente em Luanda. Varia esclareceu que o clinker, principal produto no processo de fabricação de cimento, não é importado e que a produção não observou qualquer paragem. É evidente que nós temos uma capacidade instalada de 1.500.000 em termos, digamos, de produção de clinker. Nós, neste momento, produzimos 5.000 toneladas de clinker dia e 5.500 toneladas de cimento dia. Por isso, a capacidade instalada, estamos a produzir ao limite da nossa produção. Nós estamos a produzir no limite para abastecer o mercado. Neste momento, nós sabemos que a procura está a ser maior que a oferta. O sonho da casa própria está cada vez mais difícil para muitos angolanos. Com a subida do preço do cimento, Agostinho Silva referiu que o cimento na Cimangola é comercializado entre 5 a 6 mil kwanzas. A nível de comercialização do cimento, nós, Cimangola, temos um preço base que ronda dos 5.000 kwanzas às 6.000 kwanzas. E este valor não ascendeu, o preço do cimento. O cimento continua o mesmo nesta margem. Por essa razão, a que se deve a venda do preço de cimento por outros preços lá fora, isso transcende, de facto, a nossa unidade fabril. O engenheiro assegurou também que, atualmente, a empresa dispõe de estoque suficiente. Neste momento, daquilo que nós temos a informação da Associação da Indústria Cimenteira, somente 2 cimenteiras ou 2 indústrias é que estão a trabalhar na plenitude, que é a Cimangola e a FCKS. Por isso, dizer aqui que a procura é maior. E se a procura é maior, o que nós apelamos é que as outras cimenteiras possam entrar também em produção para que possam aproximar-se àqueles níveis de produção que a Cimangola tem. Para poder então, nós unidos fornecer o mercado na plenitude e entretanto, a população ter aquilo que necessita para a construção que era autodirigida e não só. Agostinho Silva destacou, por outro lado, que somente 2 fábricas de cimento operam no momento e apelou às outras cimenteiras para voltarem à produção. A Cimangola pretende atingir até o final do ano mais de 1 milhão de toneladas de cimento. A confirmação foi feita durante uma visita de constatação às instalações da nova Cimangola 1 e 2.
A nova fábrica de produção da Simangola foi construída numa área de 687 hectares, situada no município de Sekele, em Luanda. Inclui uma área de extração de matérias-primas e está equipada com tecnologia de última geração para produzir anualmente cerca de 1,5 mil toneladas de cimento por ano. Aqui nós produzimos 5 mil toneladas de clinker diário, 1.500.000 toneladas por ano, onde basicamente o que nós fazemos é dar tratamento à matéria-prima, calcário, argila, ferro, submetendo a uma temperatura de até 1.500 graus no interior de um forno rotativo, e sob essas condições essa matéria-prima é transformada em clinker. A nossa previsão para este ano, em termos, digamos, de produção quer de cimento ou de clinker, nós só o mês de novembro produzimos cerca de 140 mil toneladas de cimento e 139 mil toneladas de clinker. Então, para o final deste ano, estamos a crer que vamos produzir 1.598.000 toneladas de cimento. O clinker é o principal produto no processo de fabricação de cimento e desde 2016 é fabricado em Angola. A produção local tornou o país autossuficiente, eliminando a necessidade de importar essa matéria-prima essencial. Extraímos precisamente argila e outros minérios mais para a produção do clinker, que é o composto fundamental para a produção do cimento. Porque depois do clinker é que se vai para o moinho e na moagem depois é que se faz então o cimento com uma mistura entre os 80% de clinker e, em alguns casos, 20% de calcário e 5% de gesso. É assim que se faz o cimento. E vocês acompanharam todo o nível de produção, desde a cadeia da extração até a cadeia, entre aspas, da própria comercialização. Neste momento temos 3 moinhos a funcionar de cimento. Temos o moinho 5 e o 6 e o moinho 2. Os moinhos 5 e o 6 têm a capacidade de 120 toneladas hora e o moinho 2 uma capacidade de 30 toneladas hora. No que diz respeito à produção, o processo envolve a moagem de matérias-primas como calcário, argila e minério de ferro para produzir o clinker, que depois é moído com gesso e aditivos para formar o cimento final. Uma medida que, segundo a gestora ambiental Dionísia de Almeida, tem sido alterada com a utilização de materiais que danifiquem cada vez menos o ecossistema. A Simangola tem estado a fazer a produção de um cimento com incrementação de cinzas volantes. Cinzas volantes são resíduos derivados do processo de queima de carvão. Então, ao invés desses serem depositados em aterro sanitário ou qualquer outro tipo de tratamento, nós adquirimos este material, incorporamos no nosso cimento. Isso faz com que a quantidade de clinker necessária para o cimento seja reduzida e nós possamos então utilizar este subproduto. Daí nós afirmarmos que nós estamos a dar passos para a produção de um cimento cada vez mais ecológico. Além dos diferentes tipos de cimento, a empresa expandiu a sua linha de produção para incluir o betão. Nós fabricamos todo tipo de betão, desde a parte inicial, né? Começa logo o processo, depois o betão, o material vai para a misturadora, é feito a mistura dos agregados, que é a areia, o brugal e o cimento, mais os aditivos. Depois é feito o processo final, que vai para o carro. Nós começamos dia 4 ou 5 de abril, se a memória não me traçou, e nós temos uma média por dia de fabricar 300 a 400 metros por dia. Nós, neste momento, estamos com uma faturação de 10 mil metros cúbicos mês. Mas estamos a crer que ainda vamos aumentar. Primeira pausa no Girassol Jornal. Veja depois do intervalo, Portugal registra queda de neve intensa. Neste final de ano, temperaturas podem chegar a 0 graus. E o melhor do desporto também faz manchete. É daqui a pouco. Até já. Os objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento 2023-2027 e da Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
O memorando assenta na complementaridade entre as duas instituições e visa facilitar mecanismos de redirecionamento e encaminhamento de projetos entre o BDA e o FADA, tendo em conta o escopo, o perfil de risco, bem como as linhas de crédito, programas e produtos disponíveis em cada uma das instituições. Para a materialização das iniciativas que estão contempladas no programa OCIETO, uma delas está relacionada com a parceria com as empresas âncoras. Empresas âncoras são aquelas empresas que têm um grande potencial a nível do setor agroindustrial e que apoiam os pequenos agricultores, isto é, a agricultura familiar, com a formalização dos mesmos, o processo de preparação de terras, assistência técnica e acompanhamento e, em alguns casos, até mesmo com a garantia da compra da produção. Em função do memorando assinado, o redirecionamento de projetos de uma instituição para outra e vice-versa. O BDA, pela sua dimensão, ao abrigo deste memorando, fica com a responsabilidade de, nos financiamentos às empresas âncoras, acoplar sempre o FADA e o FADA, aí onde faz, pela capilaridade que tem, nós também vamos aparecendo com empresas âncoras. Essas empresas que têm mais robustez, têm maior capacidade técnica e também assistência para, conjuntamente com o FADA, apoiar os pequenos agricultores. O objetivo do memorando passa por promover o desenvolvimento econômico e social do país e reforçar a segurança alimentar, fortalecendo as sinergias institucionais para o financiamento de projetos nos setores da agricultura, pecuária, agroindústria e aquicultura. Nós contamos com essa parceria com o BDA no sentido então de direcionar essas empresas para que elas possam obter assim recursos financeiros também sob forma de crédito para poder canalizar aos seus investimentos. E dizer que o FADA até o momento tem mais de 20 memorandos de entendimento assinados com empresas âncoras. E destes, nós já financiamos cerca de 1.500 agricultores ou produtores, num montante avaliado em mais de 8 mil milhões de kwanzas. Então, com isto, nós queremos também continuar a dar suporte a essas empresas que têm se disponibilizado em apoiar os pequenos produtores. E nós vimos nessa relação, nessa parceria com o BDA, vimos que com isto nós vamos conseguir apoiar estas médias e grandes empresas. Ao longo de 2026, nós devemos reatar a nossa atividade dentro daquilo que é a possibilidade de liquidez do BDA para apoiar o setor produtivo, fundamentalmente na área da produção alimentar, nomeadamente na agricultura, na pecuária, e também na pesca. O presidente da UNITA reafirmou hoje que o partido que dirige saiu do último congresso mais forte e preparado para os próximos desafios políticos. Adalberto Costa Júnior falava na cerimónia de empossamento dos novos membros do Comitê Permanente do Conselho Nacional de Jurisdição, do Conselho Fiscal, do Conselho de Ética e do Conselho de Administração. O líder da UNITA considera que a conquista do poder no próximo pleito eleitoral está ao alcance da sua força política. Adalberto Costa Júnior defende que o partido fundado por Jonas Malheiro Savimbi saiu do último congresso mais forte e melhor preparado para os próximos desafios. Nós saímos de um congresso que deixou uma grande lição ao país. Um congresso verdadeiramente democrático, um congresso transparente. Mas o Congresso era o ponto de passagem, como sempre dissemos, para um objetivo maior. O objetivo da transição para a conquista democrática do poder político, que está ao nosso alcance. No complexo Jonas Malheiro Savimbi, ex-Sovismo, Costa Júnior conferiu posse aos membros do Comitê Permanente, do Conselho Nacional de Jurisdição, do Conselho Fiscal, Conselho de Ética e ainda do Conselho de Administração, aos quais solicitou comprometimento para com o partido. Nós vamos pedir aqui a todos aqueles que foram hoje empossados o desempenho de entrega absoluta
ao partido e necessariamente é a consciência de cada um, a expectativa que o país tem do desempenho de cada um de vós. O novo Comitê Permanente da UNITA é maioritariamente composto por jovens, facto enaltecido pela militante e deputada da Assembleia Nacional, Ariane Nhani. De nós, os jovens membros da UNITA, que temos feito o nosso trabalho a nível do nosso partido e na sociedade, temos demonstrado de forma clara a nossa força, a nossa coragem, o nosso trabalho, a nossa determinação e claramente a nossa vontade de fazer mais. Então, dar-nos a oportunidade de agora sermos membros do Comitê Permanente é um passo mais acima para continuarmos a fazer o nosso trabalho. Novos membros dos órgãos diretivos da UNITA foram esta terça-feira empossados pelo seu presidente. Portugal. Vaga de frio pode baixar temperaturas para 0 graus. Em destaque. E já estamos na página desportiva. A Seleção Nacional consentiu a terceira derrota em partidas da primeira jornada em fases finais do CAN, desta vez diante da África do Sul, por 1-2. A República Democrática do Congo venceu o Benin por uma bola sem resposta e está na segunda posição do Grupo D, com 3 pontos. O estádio Al-Medina, em Rabat. O secretário de Estado para o Desporto, Paulo Madeira, garantiu que o governo angolano está aberto para dar apoio institucional ao franco-angolano Eduardo Camavinga, que pretende implementar uma academia de futebol em Luanda. O jovem jogador do Real Madrid de 23 anos de idade, Eduardo Camavinga, que está em Angola, sua terra natal, desde segunda-feira, foi recebido em audiência pelo secretário de Estado para o Desporto, Paulo Madeira, em representação do ministro da Juventude e Desportos, Rui Falcão. O desejo do franco-angolano de implementar uma academia desportiva em Angola foi uma das teses que dominou a reunião privada. No fim do encontro, o secretário de Estado para o Desporto, Paulo Madeira, garantiu que o Estado angolano está pronto para dar o apoio devido à iniciativa de Camavinga, que poderá transformar sonhos de muitos jovens. Nós estamos aqui para dar todo o apoio que é possível do ponto de vista institucional para que este projeto do Camavinga aconteça. Agora, é importante também perceber, e já que fez a pergunta desta forma, o Estado não desenvolve projetos privados, o Estado apoia institucionalmente. Por isso, esses outros atletas que cá estiveram e que anunciaram projetos, só não os fizeram porque individualmente, na sua perspectiva de interesse privado, não os conseguiram materializar. Não foi por falta de apoio institucional. E foi precisamente o foco principal desse nosso encontro com o Camavinga e com a família, foi dizer que, do ponto de vista institucional, o governo de Angola tudo fará para que esse projeto se materialize. Agora, há uma componente do projeto que está na mão deles, não é? Está na mão da família, está na mão do jogador. Eles têm que fazer essa parte. A nossa parte, claramente, nós vamos cumprir com a nossa parte, porque há todo o interesse do governo, há todo o interesse do Estado angolano em que projetos dessa natureza se materializem. O médio do emblema merengue agradeceu ao governo pela recepção calorosa que teve. Eduardo Camavinga não conseguiu esconder a sua satisfação pelo aval positivo que recebeu de seguir à frente com o seu sonho de construir uma academia desportiva no país que o viu nascer. Não, sou muito feliz de sempre passar essa com o ministro de deporte, porque já como eu disse antes, eu queria fazer uma coisa para o país, uma coisa para o deporte, para os jovens também. E agora tenho a oportunidade com o país também, de fazer uma coisa que eu quero fazer desde que nasci, para também fazer feliz meus padres, porque me ha crecido assim. É importante de dar a gente o que ele te dá. Agora tenho que dar a meu país também eso, que quiero hacer una academia, una escuela para los jóvenes, y ahora estoy muy contento de estar con él hoy, porque es una persona muy importante del país. El plan es un plan que sea simple, solo que hacer una academia de deporte para los jóvenes, porque yo soy futbolista, entonces es importante el deporte, y también una escuela, porque como he dicho, es importante que la gente también
que no puede también hacer deporte, tiene cosas en la cabeza, entonces por eso que la escuela es muy importante hoy. Governo angolano garante apoio institucional a Eduardo Camavinga para a construção de uma academia desportiva num futuro muito próximo. O jogador do Real Madrid, que nasceu na província de Cabinda, deixa Angola na próxima quinta-feira. Quase 180 mil pessoas deslocaram-se desde julho em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, devido aos ataques de grupos terroristas. O assunto está no topo da atualidade internacional. Desde o mês de julho do ano em curso, há registros de deslocamento de 179.971 pessoas, com destaque para os distritos de Chiuri, Mecufi e Moeda, informou o governador da província de Cabo Delgado, Taubó, no balanço anual. O governador pediu solidariedade com as vítimas dos ataques dos rebeldes e também aos afetados por ciclones, estes últimos com pelo menos 260 mil pessoas em situação de carência extrema, que necessitam de assistência multiforme. Só no distrito de Nangade, numa semana, quase 3 mil pessoas fugiram das suas casas após os ataques de grupos terroristas, segundo dados divulgados em 18 de dezembro pela Organização Internacional para as Migrações. Cerca de 28 pessoas foram sequestradas num novo ataque por pessoas armadas não identificadas no estado nigeriano de Plateau, no centro do país, num clima de deterioração da segurança e de aumento de operações que exigem o pagamento de resgates. Outros raptos aconteceram na localidade de Zaque, situada na área de Iaque. Entre as pessoas levadas há um número indeterminado de crianças, sem que se saiba por enquanto o seu paradeiro. Segundo o líder comunitário de Oazi, Sapi Sambo, os assaltantes abordaram um veículo que transportava uma delegação oficial que se dirigia num evento religioso da comunidade muçulmana em Sabon Lai. E foi neste domingo que as autoridades nigerianas anunciaram a libertação de 130 alunos raptados em 21 de novembro por homens armados no dormitório de uma escola católica na região centro-norte do país. O presidente Donald Trump reafirmou que os Estados Unidos precisam da Groenlândia para a segurança nacional e disse que um recém-nomeado enviado especial lideraria a carga, gerando duras críticas da Dinamarca e da própria Groenlândia. Os Estados Unidos da América demonstram interesse em expandir a sua presença militar existente na Ilha Ártica, incluindo a instalação de radares para monitorar as águas entre a ilha, a Islândia e a Grã-Bretanha, usadas por navios da Marinha Russa e submarinos nucleares. Dados de navegação mostram que a maior parte do transporte chinês nas águas árticas está no Ártico do Pacífico e na rota marítima do norte, próxima à Rússia. A maior parte do transporte russo no Ártico está ao redor da própria costa russa, embora analistas digam que submarinos russos frequentemente viajam pelas águas entre a Groenlândia, Islândia e o Reino Unido. Em Portugal, uma onda de neve intensa está a pintar o país de branco, dando assim as boas-vindas à véspera de Natal. A paisagem digna de cinema atrai turistas e fotógrafos. Com várias localidades pintadas de branco num cenário que se deve manter até a passagem de ano. À vista, carros, casas, ruas e vilas tomadas pela neve. Lindo, mas também arriscado. A estação é considerada a mais fria do ano. A queda excessiva de neve provocou o corte de estradas. Mais a norte, a neve também caiu com intensidade, proporcionando uma paisagem diferente para quem costuma fazer caminhadas. Portugal continental está a ser afetado por uma massa de ar polar, daí a queda de neve em várias localidades do norte e centro e a descida acentuada das temperaturas. Na Serra da Estrela, os acessos à Torre no Maciço Central foram encerrados pela neve. Para o norte e sul de Portugal, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou um total de 11 distritos em aviso laranja, devido à queda da neve e agitação marítima. Os termómetros devem subir até o dia 24 e voltar a descer até o fim de semana, com uma nova possibilidade de queda de neve. Os dias 25 e 26 serão os mais frios. Em regiões como Bragança e Vila Real, por exemplo, as temperaturas mínimas poderão chegar a valores negativos, entre -2 e -3 graus, e as máximas não serão muito elevadas. Com a vaga de frio que está a atingir Portugal continental em alguns distritos,
Os termómetros vão atingir mesmo temperaturas negativas, outros chegarão aos 0 graus. A passagem de ano também será gelada, apesar de o céu aparentar estar limpo. Apesar do retrato que convida fotógrafos, turistas e não só, esta semana de Natal vai ser marcada por períodos de chuva, frio e neve. São as notícias no Girassol Jornal. Tem mais para ver daqui a pouco. Volte connosco. Até já. Bem-vindos de volta. No âmbito do Programa de Emancipação Feminina, mais de 50 mulheres concluíram com sucesso o processo de formação profissional em empreendedorismo, jornalismo e comunicação institucional, com o objetivo de reforçar a integração no mercado de trabalho e promover a autonomia financeira. As formações abrangeram áreas como jornalismo, comunicação institucional e empreendedorismo, com enfoque na venda online e abertura de pequenos negócios, capacitando as participantes com conhecimentos técnicos, práticos e inovadores. Depois do processo de formação, tendo em conta que eu segui a área de jornalismo, eu pretendo explorar mais aquilo que são as minhas experiências, agarrando as oportunidades de estágios, se possível for acrescentar mais naquilo que são os meus conhecimentos, fazer uma formação de oratório, no intuito de um dia poder ter a oportunidade de poder também trabalhar com rádios ou televisão. Foi bastante proveitoso ter feito parte desse projeto, porque pude aprender muito. Ontem era um sonho, mas hoje já consigo trabalhar, já consigo conhecer mais coisas ligadas à área de jornalismo televisivos. Especifiquei-me precisamente na comunicação institucional, que é uma área que eu quero muito aprender. Eu trabalho na área de comunicação, mas especificamente como mestre de cerimónia, e aí vi uma oportunidade de aprender mais, de me capacitar mais, de ter links, de networking, e vi aqui uma grande oportunidade. E tive resultados, não só em jornalismo televisivo, em comunicação institucional, mas também tive aí um posicionamento diferente daquilo que eu tinha anteriormente. No empreendedorismo temos que ser disciplinado, temos que ser educado, temos que ser aquelas pessoas que têm caráter, e também tudo isso conta também unir alguns recursos, não é? Porque empreender não é só empreender. Após a formação, que eu tenciono abrir uma empresa de prestação de serviço. A iniciativa visa não apenas o desenvolvimento de competências profissionais, mas também o fortalecimento da autoestima, da liderança e da capacidade de geração de renda sustentável, criar os seus próprios negócios e contribuir ativamente para o desenvolvimento social e econômico das suas comunidades foi o principal objetivo desta formação. O país precisa de pessoas com conhecimento. E o nosso projeto dentro deste clube, no âmbito das nossas responsabilidades, nós estamos a formar jovens para que estes jovens possam também dar o seu contributo à sociedade. Nós sabemos que hoje há um grande déficit no mercado de trabalho. Os jovens não encontram trabalho, mas também não encontram porque não têm conhecimento. Então é preciso treiná-los e nós estamos a fazer isso. Nós estamos a treinar os jovens, particularmente para que eles possam empreender. Nós sabemos que as pequenas microempresas são essas que fazem funcionar a economia. Por isso estamos a dar a formação de como abrir uma empresa e como organizar e gerir uma empresa, para que eles possam também começar a abrir os seus pequenos negócios nas suas áreas onde vivem, para ajudarem também a sociedade, a comunidade. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, apresentou na tarde desta terça-feira, em Luanda, o seu livro Juntos por Angola, Outro Passo para a Liberdade. A obra espelha o seu ponto de vista no contexto sociopolítico das eleições gerais de 2022. O processo da pré-campanha eleitoral 2022, bem como os caminhos percorridos a nível do país durante este período, são apresentados nesta nova obra de cariz político. O lançamento reuniu o corpo diplomático, a direção do Partido UNITA e membros da sociedade civil. Uma prenda para o Natal,
uma prenda que nos remete para a reflexão de uma realidade vivenciada em Angola. O livro traz textos, explica as várias razões daquilo que tem que ver com a própria obra, mas também traz imagens. As imagens falam mais alto que as próprias palavras e elas ilustram toda uma realidade que se viveu no país em 2022. É uma obra sugestiva porque retrata, na verdade, as atividades que o presidente, a UNITA, protagonizaram quando das eleições de 2022 e também faz uma pequena perspectiva das atividades e projetos que serão então implementados nas eleições de 2027. É um trabalho muito rico, esperado, estamos emocionados. Na verdade, é um livro muito ilustrativo com grandes significados. Na ocasião, Marcolino Moco disse que está preocupado com a divisão entre os partidos políticos. Infelizmente, como nós estamos muito divididos, os partidos, como eu costumo dizer, parecem nações dentro de um mesmo Estado, sobretudo o MPLA e a UNITA, onde aparece um, os outros não aparecem. Mas temos que trabalhar, efetivamente, para que isso aconteça. É inútil nós continuamos dentro das mesmas fronteiras, pensarmos que temos que continuar com barreiras entre nós, para que não tenhamos medo entre nós. Durante a sessão de autógrafo, Adalberto Costa Júnior reafirmou que a obra espelha o contexto sociopolítico das eleições gerais de 2022. Nós estamos hoje a fazer o lançamento de um livro que é uma homenagem aos angolanos que acreditam. Aqueles angolanos que participaram em desfolhar, para partilhar em família, um bom livro também para as bibliotecas. Embora seja um livro que tenha mais de 200 fotografias, elas representam a realidade da diversidade do nosso país, mas ele também contém conteúdos documentais de extrema valência para fazer refletir, para melhorar o país que temos. A obra, que está a ser comercializada no valor de 15 mil kwanzas, está também traduzida na língua inglesa. Não o disse, na verdade, aqui, mas nós temos um livro completamente em português, mas temos uma edição completamente em inglês. E, portanto, são uns milhares de livros, efetivamente em condições de poder-se fazer uma distribuição no país e na diáspora. Os terminais de passageiros das agências de transportes rodoviários registram grande movimentação na província da Huila. Milhares de pessoas procuram por esses serviços para viajar com destino a vários pontos do país, para as festas de Natal e a passagem de ano. Às vésperas das festas, milhares de pessoas deixam a província da Huila com destino a vários outros pontos do país. O objetivo dos viajantes é o de celebrar o Natal e a passagem de ano com parentes e amigos que vivem nessas regiões. Por conta disso, os terminais de passageiros das diversas transportadoras registram uma grande movimentação. O motivo da viagem é sempre o mesmo, para o final de ano. O reencontro com a família, o que é sempre bom. O que se espera deste Natal é tudo de bom, prosperidade e, acima de tudo, estar feliz, até porque a gente é sempre feliz perto de quem a gente ama e que nos amem de volta. Eu vou para Luanda, vou passar as festas com meu marido. Só estou a levar mesmo assim algumas coisas que é para comer lá no Natal, leitão, cabrito e chouriço caseiro. Vai ser uma grande festa em família? Vai ser em família. Vou passar as festas em casa com a família e também vou aproveitar o momento para agradecer a Deus pelo tempo e pela oportunidade que deu de vida. Então eu gostaria que a viagem fosse tranquila, sem muita velocidade, naquela calma. Luanda continua a ser o principal destino dos viajantes huilanos, segundo os responsáveis das transportadoras, que garantem que todos os que pretendem viajar serão atendidos. As rotas mais procuradas é Lubango, Luanda. Portanto, nós temos carros, podemos dar resposta para isso. E cumprimos apenas uma grelha de horários. Procura tanta e nós estamos a fazer nesse momento 2 frotas, que é Cunene e Luanda, e a procura é mesmo tanta. Vamos aumentar frequências para as 2 vias que nós temos. Graças a Deus o movimento, como vem aqui, devido à passagem de ano e pelo pessoal estar de férias, o movimento é bastante corrido
nós estamos com uma demanda bastante elevada. Quanto aos preços praticados nesta altura do ano, os passageiros falam em constrangimentos provocados pelos aumentos, que, no entanto, não impedem as viagens. Por esta altura do ano, acho que por conta da demanda do pessoal, então o preço tem a tendência de puxar um pouquinho, mas está acessível, dá para viajar. Preços, acho que alteraram um bocadinho. Não um bocadinho, alteraram mesmo. Porque estavam 18, 16, agora está 21. Para os responsáveis das transportadoras, os preços das passagens das várias rotas não foram alterados. Atendendo aos preços, estamos com preços muito acessíveis. Por exemplo, Luanda, estamos a fazer 16 mil kwanzas. Com Nene, 7.500. Os preços mantêm-se até o momento, em todas as rotas, apesar da subida do preço de algumas coisas, ainda assim está tudo acautelado. O governo da província de Luanda, através do Gabinete da Cultura e Turismo, promove o projeto Canções de Natal com vários grupos corais. O evento acontece no Largo do Quinaxixe. Diferente da primeira edição realizada em 2024 nas várias paragens de táxi da capital do país, o Concerto Público de Música Sacra de 2025 traz um novo conceito. Único espaço e mais grupos corais, porém o mesmo objetivo, promover a união e solidariedade através dos cânticos. Promovermos o espírito de união, o espírito de paz, o espírito de Natal, para que em algum momento nós possamos reconhecer o nascimento de Jesus, que veio ao mundo por nós, para nos salvar do pecado e da morte. Portanto, estamos a realizar não digo espetáculo, são canções de Natal, né? Canções de Natal para todos aqueles que visitam Luanda, todos aqueles que vivem em Luanda, todos aqueles que escolheram Luanda para passar a sua quadra festiva. A cada edição nós vamos procurar fazer melhor. A cada edição nós vamos ver se mais grupos possam espalhar-se a nível da província, conforme nós temos visto noutras realidades, noutras latitudes, noutros países. A esta altura do Natal, noutros países, nota-se vários grupos de igrejas espalhados com canções de Natal. E nós estamos a começar de forma tímida, mas estamos a dar estes passos para ver se o próximo ano possamos então ter envolvimento de mais grupos em vários pontos da nossa cidade. A diretora do Gabinete da Cultura e Turismo de Luanda, Tatiana de Moraes Mbuta, falou na intenção de se realizar o projeto Canções de Natal mais vezes ao ano. Nós já temos isso em carteira, realizar exibições de grupos corais a nível da província de Luanda, não só em época de Natal, mas também noutras épocas, não só em efemérides, mas em outras ocasiões. E vamos ver, vamos trabalhar para efetivarmos então esse nosso plano de atividades para podermos proporcionar aos nossos luandenses e não só outros cenários, outros ambientes e promovermos a cultura, os grupos corais, porque a nível das igrejas, não só da província de Luanda. Elevar o espírito, inspirar a fé e facilitar a conexão com Deus foram as razões que motivaram esses dois responsáveis de coro a participar do concerto público. O nosso objetivo diante desta atividade maravilhosa é de tocar e louvar o nome do nosso Santo Deus. Uma vez que estamos numa época natalícia, tempo de amor, tempo de fazer o bem, estamos cá por uma só causa que abrange todos nós, que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na sua cruz pela remissão dos nossos pecados. Nós viemos participar do Natal Solidário com os meninos de rua, com os demais que se sentirem tocados com as nossas canções, porque sabemos que o louvor espanta o mal, e conviver para aqueles que se sentirem tocados também, que nunca mais tiveram a oportunidade de estarem num momento de louvores,
estarem aqui conosco para festejar. O projeto Canções de Natal, um concerto público, visa promover a cultura musical sacra, bem como celebrar o Natal como um momento de união, esperança e partilha. Juntaram-se à iniciativa grupos de diversas denominações religiosas. O destaque para o coro regional da Igreja Nova Apostólica e o grupo coral de mulheres da Igreja Metodista Unida. Luanda e as canções de Natal. Ponto final nesta edição do Girassol Jornal. É sempre um prazer imenso ter o carinho da sua audiência. Nosso encontro está marcado para amanhã, às 19h45. Boa noite. Fique em paz.